Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando o nosso quarto episódio do podcast da Educar e Nutrir. Mais uma vez estou com ela, nossa nutricionista Silvana Pupo, ela que também é mestre em educação voltada para a área de tecnologia e aplicação nas escolas, né? Também nossa idealizadora da Educar e Nutrir. Silvana, eu queria começar o nosso papo de hoje já com um tema, né? Fazendo uma pergunta: de onde surgiu o nome Educar e Nutrir? Nós queríamos falar, através do nome da empresa, falar diretamente o nosso propósito, o nosso objetivo. Então, dentre as opções que tínhamos, né, foram mais de 200 nomes analisados. Mas mesmo analisando tantos nomes dentro de uma agência, né, que voltou esse olhar para a criação desse nome, o Reginaldo, né, que é o cofundador da Educar e Nutrir, juntamente comigo, ele falou: mas a gente quer. O que nós queremos? Na verdade, nós queremos educar e nutrir. E assim o nome surgiu. Então a gente pode dizer que o nome da empresa já é também a missão da empresa, né? Que é educar e nutrir através dos seus materiais, né? Legal. Vamos partir agora também para a questão da execução dessa missão, né? De educar e nutrir. Qual que seria, na sua visão, a importância para o desempenho do aluno, do desempenho da criança, tanto de atenção quanto também na parte cognitiva, o quão a alimentação influencia nesse desenvolvimento da criança? A alimentação, ela influencia ah, de forma a trazer o resultado de uma criança que tenha uma capacidade cognitiva alta, ela tem a capacidade, mas se ela não tiver uma boa alimentação, ela não consegue desenvolver isso. A alimentação de forma errada, ela distrai a criança, ela acelera, ela faz com que a criança não consiga se concentrar adequadamente. Então, nós temos que pensar em várias questões, né? Uma delas, essa criança que tem uma capacidade alta, mas se distrai por ah, um alimento que está causando um aceleramento interno nela. Existe também a melhora da capacidade cognitiva através dos nutrientes que vão agir no cérebro e vão ajudar a fazer essas conexões. Então, o alimento em si saudável, né, a alimentação saudável, em qualquer momento e independente dos grupos, né, se é uma criança que tem uma dificuldade maior, se é uma criança que tem mais facilidade, o alimento ele vai estar relacionado ao aprendizado da mesma forma. Uhum. Acredito que uma das dificuldades hoje em dia é da implementação de uma disciplina como a nutrição no currículo escolar, né? Como que é feito essa questão com a Educar e Nutrir da implementação? Como que é sugerido? Se é feito um encaminhamento? Se vocês conversam, se vocês chegam até a escola e conversam? Se tem uma personalização sobre a grade curricular? Como é feita essa implementação nas escolas do material da Educar e Nutrir? As escolas, elas já têm aulas dentro do horário de aula mesmo, né? Elas têm uma aula de musicalização, uma aula de inteligência emocional, a gente tem educação financeira, tem a parte de robótica. Então, são aulas que se trabalha paralelo àquele currículo obrigatório. E a educação nutricional, ela entra da mesma forma. A escola, ela tem dentro da sua grade, dos seus horários, né? A escola tem essa necessidade de fazer implantações das atividades extras, mas não é um extra que não tenha suma importância, como as aulas de matemática, de ciências, de português. Então, a educação nutricional, ela entra na grade curricular dentro desse mesmo conceito dessas matérias escolhidas pela escola, né? Então, a Educar e Nutrir, ela vem com esse material didático, pedagógico, lúdico, para fazer com que a criança aprenda, sim, a alimentação saudável de forma sequenciada. Então, nós conversamos com a escola, temos uma padronização para implantação, capacitação para os professores, e aí a escola, tendo a disponibilidade de um horário dentro dessa semana,
a gente consegue fazer a implantação com tranquilidade. No episódio passado, no episódio 3, que para você que está nos acompanhando quiser também assistir o episódio 3, vai estar aqui embaixo na descrição. Nós comentamos também do poder interdisciplinar que a nutrição tem, né? Você consegue trabalhar vários assuntos, né? No material, isso foi pensado, foi planejado quando ele foi elaborado? Como que é essa questão abordada dentro do material? Foi pensado e ele vem falar de nutrição, falar de educação nutricional, mas usando para isso a BNCC, que nós falamos no episódio anterior, né? A Base Nacional Comum Curricular, que identifica para nós, no caso, escritores, né, como eu, que escrevi este material com apoio pedagógico também, eu sendo nutricionista, né, mestre em educação, mas também com apoio da equipe pedagógica, utilizar da BNCC, das atividades de matemática, de inglês, de português, de ciências, aplicar a nutrição dentro já desse conceito. Então, a nutrição ela vai ser ensinada, porém as habilidades da BNCC, os objetivos de aprendizagem da BNCC estão dentro dos nossos livros. Nós vamos ensinar nutrição de acordo com cada faixa etária e nas atividades a gente tem sim atividades de matemática, atividades de português, onde nós usamos sempre o conceito alimentar. Essa criança ela vai desde a parte das letras, dos números, desde essa parte da história de onde vem, né, esse alimento, até a experimentação. Então, nós vamos incentivar o hábito nutricional, mas nós utilizamos e passamos pelos critérios da BNCC para formular o material. E, Silvana, se você pudesse compartilhar com a gente, qual que é essa sequência de aprendizado da criança? Você comentou de ser uma aula por semana. Essa criança, ela aprende sobre os grupos alimentares, ela é apresentada a um alimento? Como que é feito esse acompanhamento, essa evolução da criança no decorrer do ano letivo? Vamos falar da educação infantil no todo, para que a gente consiga esclarecer bem isso, né, para os gestores, coordenadores, para os mantenedores que nos assistem e para os pais também, né, que nos assistem aqui, para poder entender isso. Então, nós temos a divisão de 2, 3, 4 e 5 anos. Quando nós vamos aos 2 anos, nós começamos fazendo com que a criança diminua, o objetivo de aprendizagem do livro é este, com que a criança diminua o excesso, que as pesquisas nos mostraram isso, né, nos mostram isso, excesso de bebidas líquidas e excesso de leite e pouca mastigação. As crianças estão tendo resistência a morder uma fruta. Então, isso interfere em toda essa questão cognitiva que nós estamos falando, de ingestão de fibras, de vitaminas, minerais, nutrientes, como também até no desenvolvimento de mandíbula, né? Porque a criança não mastiga. Então, ela não coloca essa parte, né, da face que precisa ser trabalhada. Então, a má alimentação está interferindo de forma devastadora como um todo nas nossas crianças. Então, quando nós falamos em objetivos de aprendizagem, no caso desses 2 aninhos, para que ela mame menos, não estamos tirando o leite da dieta, né, da alimentação, do dia a dia da criança. Estamos colocando na dose ideal. E que nós consigamos incentivar essa criança a experimentar, a morder, a mastigar. Então, essa é a ideia do nosso livro 2. Então, é uma transição entre aquele bebê que mama, né, claro, mas que durante dos 2 aos 3 anos de idade, ele evolui para os sólidos, em maior quantidade. Então, esse é o processo. Esse é o objetivo que nós trabalhamos durante todo esse ano de 2 aninhos. 3 anos, a criança começa a entender de onde vêm os alimentos. E aí nós vamos trabalhar a horta, que não nasce no pacote o alimento, que existe um tempo que o sol tem que agir, que tem que regar a terra, trabalhando até essa questão de pressa que o ser humano, né, tem, que o adulto está nessa, tudo é muito rápido, a criança também está nessa muito ansioso, né? Cedo demais muito ansiosos e assim os estudos nos mostram tudo que a gente traz aqui nesse conceito que os conceitos que nós vamos trabalhando é em cima de estudos mesmo, de dados, de pesquisa, do que a gente colhe para entender a necessidade que hoje
essa criança tem, né? E que essa escola é o meio, né, de levar essa informação. Então, a criança vai acompanhar durante os 3 anos a origem do alimento. Ela vai fazer toda uma experimentação, temos todas as atividades de aprendizagem, mas é um processo onde o alimento natural ele tem que ficar em destaque mesmo, né, na nossa vida, em ênfase. 4 e 5 anos, aí nós começamos a trabalhar alimento por alimento. Ali nós usamos o quadro dos alimentos, né? E esse quadro dos alimentos ele vai construindo os grupos dos alimentos e essa criança vai dominando isso para que ela entenda que lugar isso vai ao prato. Então, primeiro tem que provar, primeiro nós temos que trabalhar toda a teoria, ela vai se apaixonando mesmo pela natureza, né? E por esse alimento que é riquíssimo e que se nós, parece uma coisa radical hoje que eu vou dizer, porque o mundo ele tá tão industrializado que a impressão que quando você está falando do básico que funciona, da comida que vem da terra, parece que a gente tá num grupo isolado, como se eu estivesse mesmo querendo trazer algo irreal. Vou usar um termo popular, né? Os naturebas. Mas não há nada de natureba, sim, né? Mas nada de natureba no sentido de uma comunidade, uma tribo isolada do mundo. Não. Os alimentos industrializados estão aí. Nós temos contato com eles. Só que é muito estranho que dentro de um supermercado, por exemplo, a gente tem a maior parte de alimentos de pacote. E a menor parte dos alimentos naturais. Então, o que nós queremos trazer para a criança? Ou seja, para fazer com que desde pequenos ela consiga levar com esse hábito e essa escolha de forma natural. Como nós adultos, isso acho que é bem importante a gente ressaltar, né? Infelizmente, os adultos hoje, né, eu fiquei 20 anos em consultório, né? E durante todos esses anos, eu via adultos sofrendo para tentar colocar no prato um vegetal. Quase que tendo que, ou muitos sim tinham que colocar como uma planilha. Preciso comer uma fruta por dia, uma fruta, né? Sendo que, no mínimo, a nossa necessidade seria de 3 frutas ao dia, para termos fibras, vitaminas e minerais variados, 2 porções de vegetais. Mas isso, se a gente, quem está nos assistindo, né, for analisar, será que eu passo um dia sem comer uma fruta? E aí, meu Deus, será que eu passo um mês? Se eu passei um mês, eu não comi as 90 frutas que eu deveria ter comido durante 30 dias. Então, a vida está passando rápido, as crianças estão crescendo rápido, nós que somos adultos éramos crianças, e aquilo que nós aprendemos na infância, tudo depende da faixa etária, né? Isso é muito considerado. No caso, eu que tô próxima dos 50 anos, eu vivi essa experiência de ter frutas em casa, da minha avó ali ter a horta no fundo da casa, né? E a gente via isso, da minha mãe ir na frutaria. Então, nós tínhamos essas frutas, esses alimentos, como uma coisa comum. Plantadinho uma cebolinha, uma salsinha, um tomate, um pé de alface. Isso era natural, né? A minha avó, até agora, há pouco tempo, né? Hoje ela está com 93 anos, então isso já não acontece com tanta frequência, né? Claro, mas ela baixada, pegando agora. Isso, 2 anos atrás, isso era mais frequente. Colhendo salsinha, cebolinha ali da horta. Tinha galinhas no fundo da casa dela, ela mora no centro. E na casa dela tem uma data e tinha galinhas lá. Então, parece real, né? Os meus filhos, eles tiveram esse contato com as galinhas, com os ovos. Mas a ideia é que não seja uma coisa porque eu sou a nutricionista e criei meus filhos tendo contato com esses alimentos, né? É que toda criança faça isso naturalmente. Porque no mundo que nós estamos, totalmente conectado, totalmente industrializado, com uma tecnologia de ponta, com informação avançadíssima, nunca se houve uma geração tão adoecida. Tanto em termos de saúde mesmo, que as doenças vindas da má alimentação cresceram absurdamente,
como as doenças psicológicas, a ansiedade, a depressão. Então, a gente sabe que algo está errado. E a alimentação, sim, tem grande parte nesses resultados. Então, tanto, Silvana, parabéns por essa fala, muito importante, muito pontual e muito atual essa fala, né? Tanto a falta de informação alimentar, a falta desses nutrientes acarretam todos esses malefícios e também a própria nutrição tem que vir e pode vir e o quanto mais ela vier para sanar esses problemas, né? Quando o alimento chega no prato dessa criança de 4 e 5 anos, que já passou por todo o processo de entender, eu acho que dentro dessa fala talvez a parte mais importante seja a questão da ansiedade, né? Essas crianças que nasceram no mundo digital, têm as respostas na palma da sua mão, querem tudo para ontem, né? Então, como assim? Eu vou plantar uma semente, vou ter que esperar essa semente frutificar. Agora, quando o alimento chega no prato e ela passou por toda essa jornada de descobrir mais sobre a nutrição, aquele alimento não é só uma fruta. Ele sabe até os benefícios que aquela fruta vai trazer para o corpo dele. Que legal ver que Educar e Nutrir honra o nome, né, de educar e nutrir as crianças. Silvana, depois dessa riquíssima conversa, dessa riquíssima fala sua sobre a importância disso, queria um panorama seu geral sobre como você vê o futuro da educação brasileira, né? A gente falou no episódio passado sobre a BNCC, você trouxe para a gente que todo o norte do livro foi destinado e elaborado partindo disso, né? Da preocupação em atender às normas e exigências da BNCC, trazendo para a aplicação da nutrição no desenvolvimento infantil, né? Qual que é o panorama que você vê para os próximos anos da educação brasileira como um todo e o porquê que você acha que a nutrição é tão importante para reverter esses quadros de obesidade, como você mesmo comentou? Olha, é complicado às vezes você falar, né? Colocar eu como nutricionista dentro desse propósito de fazer sim, uma modificação do comportamento alimentar vindo da base, né? Que para que não precisamos, para que nós não precisemos ficar revertendo doenças como é o que acontece hoje, muito comum nos consultórios de nutrição, né? Nós recebemos muito, muito, muito pessoas que vêm porque tem um problema. E a ideia é que a gente receba, assim, nos consultórios, né, pessoas que querem cuidar da sua saúde. Então, a ideia é que na escola a gente possa ir fazendo todo esse processo. E assim, é complicado falar sobre a educação como um todo, visto que é o que eu enxergo hoje estando dentro desse seio escolar, né, do ambiente escolar, visualizando isso, conversando com os mantenedores, os coordenadores, eu vejo que todos estão numa luta muito bonita, né, para que seja feito sempre da melhor forma. Ah, está sendo buscado a escolha de bons materiais também. O que vejo vamos falar um pouquinho do setor público, né? O setor privado vem buscando e é bonito porque o setor público eu vejo que eles também estão escolhendo sistemas de ensino como os setores privados fazem, né? Então, sistemas de ensino, as apostilas, né? O sistema mesmo educacional, apostilagens num padrão como o padrão das escolas privadas. Então, isso é lindo, né? Porque a educação está caminhando. Eu acho que a gente não pode ficar naquela visão de falar a escola municipal não tem qualidade. Tá tudo muito. O que eu tenho acompanhado de perto, porque o nosso material ele está tanto no setor privado quanto no setor público, ele está nas melhores escolas privadas. Porém, nos municípios com a visão de inovação. Isso é lindo, né? Sim, então, sim. Existe um avanço, sim, da educação. Tem muito a trilhar. Vamos olhar sempre. Eu tenho um espírito positivo. Eu gosto de olhar a luz, né? De ver que existe sim um caminho muito bonito a ser traçado, está sendo construído, existe uma preocupação muito grande do âmbito educacional, no âmbito educacional, então estamos caminhando, certo? E em relação à nutrição,
as escolas inovadoras, elas estão abraçando isso, e nós estamos tendo uma abertura excelente em relação a, sim, eu quero, né, ser uma escola inovadora, eu estou entendendo todo esse propósito, todo o processo necessário, não é fácil de aplicar, não é fácil de atingir as metas se não for feito de forma sequenciada, se não for feito em cima de um padrão, né? Isso é algo que tem que acontecer. Mas de onde surgiu? Não é um produto de moda, né? Educar e nutrir é uma necessidade para a vida. Os materiais e o programa Educar e Nutrir na Escola, ele surgiu de uma vida sendo trabalhada dentro desse objetivo, né? Comecei na nutrição, eu entrei na faculdade de nutrição com 18 anos, né? Agora, esse ano que vem, são 30 anos dentro desse entendimento. Então, não é uma coisa de ontem, né? É uma visão de passado, como era, a realidade escolar, a realidade desde os estágios lá na escola, o caminho para reverter problemas durante o consultório e o despertar para algo maior, que aí é esse propósito mesmo, né? De, sim, educar e nutrir em massa, que é o que tem que acontecer. E para isso, o ambiente escolar é o local maravilhoso e que pode fazer tudo isso acontecer. Que bom, Silvana, que mais escolas possam ver a real importância disso e entenderem que dá para executar, dá para fazer e já colher os frutos, né? Essas crianças com certeza vão se tornar adultos mais saudáveis, mais conscientes, né, sobre a sua alimentação e espalhar essa palavra, né, de conscientização para cada vez mais pessoas, né? Que legal. Silvana, para finalizar esse papo, queria que você, nas suas palavras, falasse o que é educar e nutrir. Educar e nutrir é você seguir uma linha, a educação para mim é isso, seguir uma linha acreditando naquilo que se aprende, acreditando naquilo, ser educado, né? Deixar-se ser educado, porque você confia e acredita naquilo que está aprendendo. Educar e nutrir é fazer com que você consiga passar para essa pessoa, essa criança, que ela não está decidindo se vai ser educada ou não, mas na responsabilidade dos pais, na responsabilidade dos educadores, nós passaremos essa informação, e educar é levar também o conhecimento de forma assertiva. Né? E nutrir, a palavra já diz, né? Nutrir é tratar mesmo o nosso corpo, que faz parte, né, de todo faz parte do que o ser humano é, né? Que para mim, e essa a minha realidade, é o corpo, mente e espírito. Para você tratar as três partes do teu organismo, um pilar não pode ficar sem atenção. Então, o corpo tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser nutrido. Silvana, muito obrigado por mais uma vez compartilhar tantas informações valiosas para a gente. Espero que o pessoal de casa também tenha se sentido impactado e que mais e mais pessoas, que mais e mais escolas, que mais e mais crianças, cidades, para que o Brasil todo seja agora um farol, né? Que tenha índices benéficos no sentido da nutrição, né? Então, só uma observação, né? A Bíblia diz isso, né? Que nós sejamos sal e luz para o mundo. Então, parte de cada um no seu setor querer isso também, né? Então, que as escolas sejam, sim, também parte desse propósito, né? Que todos nós sejamos luz. Então, que nós consigamos seguir educando com nutrição e nutrindo com bastante educação, né, Silvana? Pessoal, queremos agradecer vocês que estão aí nos acompanhando. Deixem nos comentários sugestões de temas, o que você achou sobre esse assunto, que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.